Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano Ávila, professor de Direito Constitucional do projeto Assinatura Jurídica e promotor de justiça em Brasília. Sou também mestre em Direito e Políticas Públicas em Brasília e professor de cursos preparatórios. O nosso tema no Direito Constitucional será o controle de constitucionalidade, bem como a ordem econômica e financeira e, por fim, a ordem social. Teremos aí em torno de 57 encontros para trabalhar todos esses temas e seus subtemas, começando pelo nosso tema-chave, o carro-chefe dos concursos públicos na área constitucional, que é o controle de constitucionalidade. De longe, o tema mais cobrado e prestigiado pelas comissões examinadoras dos concursos das carreiras jurídicas de alto desempenho, especialmente magistratura, Ministério Público, defensorias, procuradorias e outras carreiras jurídicas em geral. Tudo bem? Então, sem maiores delongas, vamos dar início ao nosso tema de hoje: controle de constitucionalidade, conceito e pressupostos. Vamos começar do início, abordando num tópico introdutório o seguinte questionamento: o controle de constitucionalidade faz parte do direito constitucional positivo ou da teoria geral da Constituição? Bem, a um só tempo, ele faz parte do direito constitucional positivo e da teoria geral da Constituição. Isso porque nós temos aí positivado na Constituição o controle de constitucionalidade no artigo 97 e no artigo 102(1)A, quando disciplinam respectivamente a cláusula de reserva de plenário e a ação direta de inconstitucionalidade. Mas, tradicionalmente, a nossa doutrina busca estudar o controle de constitucionalidade no âmbito da denominada teoria geral da Constituição, ao lado de outras grandes categorias dogmáticas como o constitucionalismo, a classificação das constituições das normas constitucionais, a teoria do poder constituinte, a hermenêutica constitucional, entre outros grandes temas inseridos no âmbito da denominada teoria geral da Constituição. Portanto, é um tema que faz parte a um só tempo do constitucional positivo e da teoria geral da Constituição, segundo nossa doutrina brasileira. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a evolução do controle de constitucionalidade? Professor, quando nasce historicamente a ideia do controle de constitucionalidade? Quais são seus marcos formais históricos fundamentais? Esse tema é bastante polêmico, mas a maioria dos autores afirma que o controle de constitucionalidade tem dois marcos formais históricos fundamentais. Vamos perceber que são movimentos muito próximos no tempo, embora distintos em suas origens, motivos e finalidades. São eles: as revoluções burguesas norte-americanas e a Guerra da Independência Americana de 1783, quando o Reino Unido reconheceu a independência dos Estados Unidos através do Tratado de Paris. Esses movimentos resultaram na Convenção da Filadélfia e, logo na sequência, na aprovação da Constituição norte-americana de 1787, que influenciou a própria Revolução Francesa, que se seguiria 2 anos após. O segundo grande marco formal histórico do constitucionalismo e do controle de constitucionalidade foi a Revolução Francesa de 1789, que tinha por alvo conter os excessos e arbítrios da monarquia absolutista e restringir os privilégios feudais, aristocráticos e religiosos, dando margem à primeira Constituição escrita da Europa, a Constituição Francesa de 1791. Portanto, esses foram os dois movimentos que ensejaram a consolidação do controle de constitucionalidade. Esses dois contextos históricos nos conduziram realmente ao surgimento de constituições escritas. Observem, isso foi fundamental para a consagração subsequente da ideia de supremacia constitucional. No primeiro momento, nós tivemos a consolidação de constituições escritas como instrumentos de contenção do arbítrio do Estado, de tripartição dos poderes, de reconhecimento de direitos fundamentais de liberdade, e na sequência, apenas com o passar dos anos, surgiu a concepção atualmente existente em torno da supremacia constitucional. Portanto, vejam que interessante, de nada adiantaria um texto constitucional escrito, solene, que tivesse por objetivo limitar o arbítrio estatal, por um lado, e declarar direitos fundamentais de primeira dimensão, por outro, se ele não estivesse situado no mesmo patamar, se ele estivesse situado no mesmo patamar hierárquico das leis em geral. A exemplo daquilo que chegou a ser defendido naquele período na França, com a ideia de supremacia do Código Civil Napoleônico sobre a própria Constituição. Vejam que interessante.
Observem que, logo após a Revolução Francesa, não se defendeu de imediato a supremacia da Constituição Francesa. Ainda havia, naquele período, o entendimento de que deveria ocorrer a supremacia do Código Civil Napoleônico sobre a própria Constituição Francesa. Mas, com o passar dos anos, consagra-se a ideia de supremacia constitucional, como verdadeiro instrumento de limitação dos excessos no exercício do poder por maiorias políticas ocasionais. O dado que eu quero que vocês recordem, então, portanto, é que a supremacia constitucional não surge imediatamente com essas duas constituições. A ideia de supremacia constitucional surge apenas no momento posterior. Com o evoluir dos tempos, as ideias de supremacia constitucional, controle de constitucionalidade e rigidez constitucional passam então a se apresentar como três elementos absolutamente indissociáveis, formando um verdadeiro tripé de sustentação do grande objetivo do constitucionalismo moderno, a busca pela almejada estabilidade constitucional, para cuja consecução a presença permanente desses três grandes elementos é um pressuposto indeclinável. Portanto, qual é o grande objetivo do constitucionalismo moderno? A busca de estabilidade constitucional, não mais de imutabilidade constitucional. Isso mesmo, a imutabilidade constitucional tornou-se utópica. E hoje o que se almeja é a busca de estabilidade constitucional, que só poderá ser alcançada a partir da presença concomitante desses três elementos aí, ok? Então vejam só. Um desses elementos não convive isoladamente sem o outro. Só podemos falar efetivamente em controle de constitucionalidade modernamente onde houver a consagração da supremacia constitucional e nos estados em que a Constituição se apresentar como do tipo rígida. São três elementos indissociáveis, ok? Estados que adotam modelo de constituições flexíveis possuem um sistema de controle de constitucionalidade, professor? Essa é uma questão muito cobrada nas provas das carreiras jurídicas. Uma questão altamente cobrada pelas comissões examinadoras. Então vejam só. Não há propriamente um sistema de controle de constitucionalidade no âmbito de estados que adotem constituições do tipo flexível. Isso porque a Constituição flexível é aquele modelo de Constituição que pode ser alterada com a mesma facilidade das leis comuns. O processo legislativo de reforma das Constituições flexíveis é idêntico ao processo legislativo ordinário. Não há um processo legislativo mais solene ou dificultoso para a reforma das Constituições flexíveis. E se ela pode ser alterada por um processo legislativo ordinário, significa que as leis ordinárias posteriores ao texto da Constituição flexível as revogam expressa ou tacitamente, desde que sejam com ela incompatíveis. Lei ordinária posterior pode revogar o texto da Constituição flexível. E com isso, as Constituições flexíveis não adquirem esse coeficiente mínimo em termos de supremacia constitucional. Qual é a consequência, professor? Ora, se não há supremacia constitucional, não há necessidade de um sistema de controle de constitucionalidade para preservar as constituições flexíveis. Essa assertiva é frequente nas provas, especialmente do CESP e SEBRASP. Tudo bem? Então, prosseguindo, da mesma forma que o elemento controle de constitucionalidade não prescinde da ideia de supremacia e rigidez, a supremacia constitucional só restará efetivamente preservada onde houver um mecanismo de controle de constitucionalidade e onde a Constituição se apresentar como do tipo rígida. Por fim, só haverá efetivamente rigidez constitucional preservada onde houver um sistema de controle de constitucionalidade para assegurá-la e onde houver supremacia constitucional a ser respeitada. Esses três elementos, portanto, vão formar um verdadeiro tripé de sustentação da busca do grande propósito do constitucionalismo moderno, que é a estabilidade constitucional. São três elementos absolutamente indissociáveis, ausentes um dos quais não se terá a busca pela almejada estabilidade da ordem constitucional e das constituições. Tudo bem? Ok, vamos avançar, ainda a título introdutório, numa abordagem panorâmica geral sobre o controle de constitucionalidade, falando sobre o princípio da presunção de constitucionalidade.
Vocês sabem que o controle de constitucionalidade está intimamente relacionado a um dos princípios de hermenêutica constitucional mais importantes, que é o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos do poder público. Por força desse princípio, uma vez em vigor, as leis e atos normativos são presumivelmente constitucionais até prova em contrário. Trata-se, nós sabemos, de uma presunção iuris tantum, de uma presunção relativa de constitucionalidade. Não é uma presunção iuris et de iure, uma presunção absoluta de constitucionalidade. Devemos nos lembrar ainda que, para o nosso STF, sempre que houver dúvida sobre se uma lei é constitucional ou não, prevalece a sua constitucionalidade. A inconstitucionalidade da norma nunca é presumida. Atenção, hein? O que se presume é a constitucionalidade da norma, até por deferência ao Poder Legislativo, cujos representantes são legitimamente eleitos pelo voto popular. Portanto, a presunção de constitucionalidade é um abono, é uma deferência ao Poder Legislativo. Agora, prestem atenção para a exceção. Eu disse que a regra é que a inconstitucionalidade não se presume, certo? Há exceções? Sim, nós temos exceções. A exceção se dá através do fenômeno da superação legislativa da jurisprudência ou ainda reação legislativa, também conhecido como ativismo congressual. Quando a nova lei, fruto da reação do Poder Legislativo, já nascerá com presunção relativa de inconstitucionalidade, segundo o STF, decisão esta que pode ser extraída do informativo 801 do Supremo. Professor, explica melhor esse fenômeno. Vamos lá. Atenção, meus amigos. Nós sabemos que o Poder Legislativo não está vinculado às decisões do STF no controle concentrado de constitucionalidade. Quando a gente for estudar o efeito vinculante da ADI lá no futuro, nós veremos que o efeito vinculante da ADI vincula os demais órgãos do Judiciário, bem como a administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal, mas não vincula o próprio Poder Legislativo no exercício das suas competências constitucionais tipicamente legislativas. Tudo bem? Portanto, o Poder Legislativo não está vinculado, por exemplo, a uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade que declare a Lei 1 inconstitucional. No dia seguinte, pode o Legislativo aprovar novas leis de teor análogo ou idêntico àquela que foi declarada inconstitucional pelo STF. Ok. Bom, isso se chama reação legislativa, tentativa de superação legislativa da jurisprudência. Professor, mas isso significa que o legislador pode reagir de duas formas, ou através de uma nova lei de teor idêntico àquela que já foi declarada inconstitucional, ou através da aprovação de uma emenda à Constituição, com o objetivo de alterar o próprio parâmetro, o próprio paradigma de confronto da Constituição, certo? Exatamente. Então, olha que interessante. Vão variar as consequências conforme a reação do legislador se dê por emenda à Constituição ou por nova lei de teor idêntico ou análogo àquela que foi declarada inconstitucional. Atenção, no caso de reação legislativa por meio de emenda constitucional, a emenda à Constituição fruto da reação legislativa só poderá ser declarada inconstitucional pelo STF se ela incorrer em vícios formais, materiais ou circunstanciais. Ou seja, só poderá ser declarada inconstitucional uma emenda à Constituição se ela ofender uma cláusula pétrea, limites materiais, as normas de processo legislativo constitucional que constituem os limites formais ou procedimentais, ou então algum limite circunstancial. Fora disso, essa emenda à Constituição é válida e revoga o texto da Constituição, ok? Porém, no caso de reação legislativa, através de nova lei infraconstitucional, de teor idêntico ou análogo àquela que já foi declarada inconstitucional, o que acontecerá com essa nova lei, que nós vamos chamar de Lei 2? Ora, essa lei já nascerá com presunção relativa de inconstitucionalidade, porque ela está contrariando o atual entendimento do STF a respeito da matéria. De forma que, neste caso, caberá ao legislador infraconstitucional o ônus de demonstrar argumentativamente que a correção do precedente do Supremo se afigura legítima. Portanto, veja que interessante.
para ser considerada válida, deverá o Congresso Nacional comprovar que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou a decisão do STF no passado não mais subsistem. É o Poder Legislativo quem estará promovendo verdadeira hipótese de mutação constitucional pela via legislativa. Essa hipótese, portanto, é uma exceção à regra segundo a qual a Lei 2, a nova lei do Poder Legislativo, nasce com presunção de constitucionalidade. Eu demonstrei que, neste caso, haverá uma presunção de inconstitucionalidade, embora sendo uma presunção relativa de inconstitucionalidade, de forma que o legislador atrairá para si o ônus de comprovar argumentativamente que quem errou foi o Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei 1 do nosso exemplo. Tudo bem? Professor, como é que se chama esse fenômeno? Em várias denominações. Reação legislativa, reversão legislativa, reversão jurisprudencial pela via legislativa, ativismo congressual, superação legislativa da jurisprudência e, dentro de um recorte mais específico, também é denominado de efeito backlash, sobre o qual nós falaremos um pouquinho mais à frente. Então, para fecharmos essa primeira aula, um conceito de controle de constitucionalidade. É um mecanismo jurídico que visa garantir a supremacia formal e material da Constituição dentro de um ordenamento legal. É o processo de verificação da compatibilidade das leis e atos normativos internos, ou seja, das regras e disposições legais infraconstitucionais, com os princípios e regras estabelecidos pela Constituição. As leis e os atos normativos infraconstitucionais constituem o objeto do controle de constitucionalidade, enquanto as normas constitucionais, que se subdividem em regras e princípios, constituem o parâmetro, o paradigma de confronto que formam o denominado bloco de constitucionalidade. Tudo bem? Bom, essa foi nossa primeira aula. Voltaremos logo mais falando sobre o controle de constitucionalidade.